Sempre depois. E suicídio também, né? Sempre depois. Por quê? Porque nós não falamos sobre morte. E eu sempre digo assim, ó, como um bebê, quando ele nasce, você já começa a correr com ele para ele não morrer. Ninguém fala disso, né? Mas você vai lá aspirar, você já faz um monte de exames e tal, e esse bebê, se você largar, ele vai morrer. Então, a morte já está ali colocada. Mas nós não falamos, ai, que lindo, o bebê está lindo. Mas a mãe põe o bebê no berço, morre do medo da morte do berço. Né? Então, assim, mas ninguém fala. Por que eu não posso falar que eu estou sofrendo porque eu tenho medo da morte súbita do meu bebê? Né? Por que eu não posso falar, então, assim, da minha própria morte? Aliás, eu acho que todo mundo devia falar o que quer para si. É importante que o outro saiba o que você queria, porque é importante, inclusive, para ele, porque a gente vê as pessoas, mas o que eu faço agora? O que será que ele queria? O que será que ele não queria? Inclusive, e você falando isso, me lembrei que eu falei para o meu marido que eu sou doadora de órgãos. Ele, não venha com essa história, não me fale sobre isso. Isso é uma coisa tão importante, né? Porque, inclusive, doação de órgãos é conseguir manter a vida de outras pessoas, né? Então, mesmo a gente falando de morte, a gente também está ligando a vida. Isso, e de vez em quando, isso sim também, de vez em quando levar para a empresa, e algumas empresas já fizeram isso, fazem isso, uma palestra, um workshop sobre perdas e luto. Né? Eu falo sempre perdas, morte e luto, mas você não quer pôr morte? Põe perdas e luto. Porque aí na empresa você vai falar todas as perdas que tem, inclusive a morte, que ela é fundamental. Ainda há esse tipo de reação Com negativa. Com certeza. Tem instituições que não querem colocar esse nome. Então, o próprio suicídio, você vê palestra sobre valorização da vida. Para! Não, nós vamos falar sobre suicídio. Né? Então, as pessoas... E isso é uma insistência. Não vamos colocar, vamos valorizar a vida. Até mesmo, algumas empresas não querem colocar perdas e luto, por exemplo, luto. Como lidar com momentos difíceis, lá vai o workshop, né? E mesmo porque, veja só, quem vai... como lidar com momentos difíceis? Nossa, viu fulano? Fulano foi na palestra de como lidar com momentos difíceis. Ele está passando por algum momento difícil. Ainda vira um burburinho interno, sempre, né? Então, acho que também tem que pensar nessas nomenclaturas e deixar isso mais comum no dia a dia das pessoas. O que é... Eu queria que você me dissesse... O que não é normal a gente estar sentindo e o que a gente deve fazer, ou seja, quem a gente deve procurar. Por exemplo, a depressão. Às vezes fala, não estou com depressão, estou triste. Que ponto que vira uma coisa que eu preciso ir procurar alguém e quem é essa pessoa? Ou outra ansiedade, ou coisas assim. Bom, primeiro eu queria ficar no tema da instituição, de vez em quando falar sobre o luto, levar isso de vez em quando. Importantíssimo. É importante porque é isso que você falou, né? Sempre terá alguém enlutado. Às vezes a história é de 30 anos atrás e aquela pessoa... Agora, nós participamos de um congresso, o Leonardo estava no congresso, participamos de um congresso e eu participei de uma mesa onde, de repente, as pessoas podiam falar. E aí foi um homem, contou uma história que já aconteceu há muitos anos atrás, e, de repente, ele parou, quando terminou, falou assim, ufa, eu estou aliviado de ter falado mesmo? isso. Eu nunca falei isso para ninguém, eu estou aliviada. E eu ouço isso muito. 30 anos carregando eu ouço aquilo, isso muito, né? exatamente. E isso é muito comum. Né? Eu me lembro de um médico que, enfim, o avião caiu lá no meio da floresta amazônica e ele foi para fazer os primeiros socorros e esse piloto que morreu deixou recados, né? Fala para minha mulher isso, aquilo. E aí veio o resgate para levar, porque ele morreu, né? Então levou para um lado do país e ele pegou o helicóptero e foi para o outro lado do país. E num dos cursos ele conta isso e ele fala. E aí ele diz a mesma coisa. Eu nunca tinha falado sobre isso e eu estou me sentindo bem. Falei assim, finalmente você deu o recado. Porque ele tinha um recado para dar, mas ele não pôde dar. E ali no curso ele finalmente deu o recado. E isso fazia 8 anos na época. Então todo mundo carrega uma história. Sim. Todo mundo carrega uma história. Então, assim, a importância de se falar na empresa para normalizar. Então, assim, no início, poucas pessoas vão na palestra ou no workshop, sei lá. Mas aí elas vão falar para as outras. No próximo, aumenta. E vão falar, porque as pessoas vão entendendo que não é assim.
Né? As pessoas, é possível falar sobre isso de uma maneira leve. Isso construir uma cultura. Dessensibilização, é isso? Podemos chamar de uma dessensibilização. Eu vi isso acontecer com professores, né? Durante muito tempo participei de um projeto que era para auxiliar professores a falar com os alunos sobre perdas. E no início, no Brasil todo, viajava, tempos bons em que nós viajávamos, né? Agora eles descobriram online e perdemos essa oportunidade. Mas, enfim, e era no início iam poucos professores. No final, a sala era lotada. Era, se o Estado liberava, enfim, você tinha 400, eu cheguei a falar para 400 pessoas. Então, as pessoas, no começo, o tema no começo, então isso vai se difundindo, por isso é importante. É uma construção de uma cultura, exatamente. Né?